Vamos agora com imagens ao vivo de Brasília. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, fala nesse momento. Vamos ouvir. Retificando uma informação que eu havia dado, que os níveis de abstenção foram inferiores a 25%. Portanto, em plena pandemia, nós tivemos um índice de abstenção pouca coisa superior à das eleições passadas. Eu queria verdadeiramente cumprimentar de coração o eleitorado brasileiro que compareceu em massa, apesar das circunstâncias, e nós tivemos a preocupação de dar o máximo de segurança à saúde pública de todos. Portanto, esse é um dado muito relevante da data de hoje. Como eu expus na nossa coletiva anterior, nós tivemos um problema de lentidão no sistema de totalização e de divulgação dos resultados. Esse problema, no entanto, como eu havia antecipado, teve como única consequência o atraso de pouco menos de 3 horas na divulgação dos resultados. Na verdade, nas últimas eleições presidenciais, o resultado foi divulgado às 9h20. Hoje, nós terminamos a totalização às 23h55. Portanto, menos de 3 horas de diferença. Foi só isso o que aconteceu. Houve um problema, nós fomos os primeiros a reconhecer um problema de natureza técnica, que nós estamos ainda investigando com cuidado. Houve um problema objetivo de hardware, e assim que nós tenhamos o relatório com o diagnóstico preciso, eu vou imediatamente compartilhar com a imprensa e com a sociedade. Eu gostaria de repetir que não houve qualquer risco para a integridade do sistema e para a fidedignidade dos resultados. Uma outra observação importante antes de falar dos resultados. A centralização da totalização no Tribunal Superior Eleitoral, que na entrevista coletiva anterior eu observei que não tinha simpatia, até porque era a primeira vez que se fazia, foi uma recomendação da perícia da Polícia Federal em nome de se prover maior segurança à totalização. Portanto, é até possível que a centralização aqui no Tribunal Superior Eleitoral tenha sido a causa dessa lentidão. Nós estamos estudando. Mas foi uma decisão técnica decorrente de uma recomendação da Polícia Federal. E embora eu tenha dito anteriormente que não tinha simpatia pela medida, eu também a teria tomado se tivesse sido sob a minha gestão, porque era a recomendação técnica de um relatório minucioso da Polícia Federal a esse respeito. Eu queria dizer, como já disse anteriormente, que eu lamento sinceramente o atraso ocorrido. Ele decorreu provavelmente do aumento das medidas de segurança que nós trouxemos para o sistema e de uma possível falha em um dos processadores. Mas os resultados, e é isso que eu queria insistir, todos são passíveis de conferência, porque a totalização nada mais é do que tomar os boletins de todas as 400.000 sessões eleitorais e somá-los. Não é uma operação singela, porque são muitas sessões eleitorais. Porém, ao final da votação em todas as sessões eleitorais, se imprime o boletim da urna. Portanto, a demora não compromete minimamente a integridade do sistema, menos ainda uma demora como a que ocorreu aqui, que foi uma demora de menos de 3 horas. Portanto, eu evidentemente não tenho controle sobre o imaginário das pessoas, mas objetivamente o que aconteceu
foi o seguinte: foi preservada a segurança e a integridade do sistema. Os dados divulgados no mesmo dia da eleição são todos confiáveis e conferíveis pelo boletim de cada urna e, no fundo, tudo se resumiu a um atraso de pouco menos de 3 horas. Eu aqui agora divulgo brevemente, pelo interesse jornalístico que possa ter, o resultado de algumas capitais, todas elas com mais de 99% ou a totalidade dos votos já apurados. E, portanto, em São Paulo, com 99,45% dos votos apurados, vão para o segundo turno Bruno Covas e Guilherme Boulos. No Rio de Janeiro... Posso. O de São Paulo deu para ver? Posso repetir? Não? Assim, a vida pode ser com emoção ou sem emoção. Hoje foi com emoção. No Rio de Janeiro, já totalizados os votos, passaram para o segundo turno Eduardo Paes, ex-prefeito, e Marcelo Crivella, o atual prefeito. Em Belo Horizonte, Jesus amado. Hoje está tudo lento, viu? Nesse momento, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, concede uma entrevista coletiva, ali com alguns probleminhas com o sistema, mas já adequando e contabilizando quantas urnas já foram apuradas e o resultado em algumas capitais. Vamos ouvir. A totalidade dos votos, o candidato eleito Alexandre Calil em primeiro turno, eleito em primeiro turno. Em Vitória, apurada a totalidade dos votos, haverá segundo turno entre Lourenço Pasolini e João Carlos Coser. Em Porto Alegre, apurada a totalidade de votos, vão para o segundo turno Sebastião Melo e Manuela Dávila. Em Curitiba, apurados 100% dos votos, foi eleito em primeiro turno o atual prefeito Rafael Greca. Em Florianópolis, apurados 100% dos votos, eleito em primeiro turno Jean Loureiro. Em Salvador, apurados 100% dos votos, foi eleito em primeiro turno Bruno Reis. Reitero que tivemos um índice de abstenção, não quero cravar o número, por isso que eu estou dizendo inferior a 25%, mas provavelmente em torno de 23,5% o nível de abstenção. Aqui nessa tela tem um percentual por estado? Esse é o quadro geral que finalmente nós conseguimos divulgar. Portanto, eu agradeço a colaboração de todos os senhores. Repito que lamento o atraso, mas no fundo, objetivamente, tudo que aconteceu foi um atraso de 3 horas, resultados fidedignos, e vamos para o segundo turno fazer os diagnósticos adequados e procurar corrigir os problemas que ocorreram. Ok? Bom trabalho, muito obrigado a todos. Pois não. Quantos segundos, presidente? Tem alguma média? Vou ver se já temos essa informação.
O ministro Luiz Roberto Barroso atendendo a alguns jornalistas, concedendo essa entrevista coletiva, mas destacando principalmente os resultados do primeiro turno, também o número de eleitores que não compareceram às urnas, segundo ele, um índice inferior a 25% e destacando principalmente, inclusive, lamentando o atraso na apuração. Segundo ele, um atraso de pouco menos de 3 horas. Vamos ouvir. Bem, nesse momento o ministro faz ali consulta aos membros do Tribunal Superior Eleitoral, mas destacou os números, já indicando a totalização da apuração em várias capitais e, nesse momento, responde às perguntas dos jornalistas.